Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que vamos dar início a mais um estudo da nossa revista. Esse é o último estudo da nossa revista Fidelidade, Adoração e Mordomia. Muito bons esse estudo e que a gente possa ter aprendido muito bem. Vamos começar a nossa EBD com os Salmos primeiro e vamos ler do 1 ao 6. É um salmo muito interessante para a nossa revista, para o nosso estudo hoje. Assim temos na palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado é aquele cuja a mordomia da mente, que é o nosso estudo de hoje, está sempre voltada para os caminhos do Senhor. Vamos orar com a irmã Esther, para que ela dê início a esse culto de estudos, e depois nós vamos cantar o hino 398, apenas 2 estrofes, já que temos um longo estudo pela frente. Inicia aí, minha irmã Esther, orando para a honra e glória de Deus. Senhor Deus e Pai, que estás no céu, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, Pai. Senhor, abençoe esse estudo que logo mais irá vir, Senhor. Toca nossos corações com a Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Hino 398, sou feliz. O Salmo já diz bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz é o homem. E o hino 398, sou feliz. Vamos cantar a primeira e a quarta estrofe. Se paz a mais doce me der gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O coral? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A quarta estrofe. A vinda é anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos
amém. Nós só somos felizes com o Senhor Jesus verdadeiramente. A 13ª lição, mordomia da mente. Para isso nós vamos ler lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. É mais um estudo de Paulo ao povo de Filipos. Mais uma instrução que Paulo dá aos filipenses. Filipenses 4:8. Temos assim registrado na palavra do Senhor. Todos encontraram? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? Amém. Como eu falei no início, mordomia da mente. A mente humana é algo maravilhoso e muito complexo. A mente ela tem várias funções. Ela consegue guardar em sua memória, ela consegue selecionar, ela consegue a percepção, ela consegue recordar, aprender, ela consegue levar a gente a tomar decisões sobre o que desejamos ou não a fazer, o certo ou o errado. Ela consegue fazer com que tenhamos a vontade da compreensão, os sentimentos, as emoções, a inteligência, a linguagem. Ela faz com que a gente possa ouvir e entender. Retificando aqui, ela nos faz ter a vontade própria. Ninguém nos comanda, e sim a nossa mente. Isso é algo que eu gosto de falar, é sobre a mente. Sendo a mente tão importante para o ser humano, desde o início, Satanás vem tentando minar a mente desse ser humano. Foi através disso que ele venceu Eva e Adão. A revista chama aqui para a gente ir lá na leitura de Gênesis 3, de 1 a 8. De lá para cá, ele não cessou de querer dominar a mente humana. E é uma batalha diária. Por isso que cada servo de Deus, cada servo que é mordomo do Senhor, ele precisa conhecer a importância da mente e ser dela um bom administrador. Se você não consegue ser um bom administrador da sua mente, seu corpo padece. Já diria o pensador, mente sã, corpo sã. O profeta Daniel foi um dos homens que mais foram testados na sua mente. A revista nos chama a atenção que o exemplo da mente do mordomo, do bom mordomo. Na adolescência, ele foi extraído do seu povo. Daniel era de uma linhagem de gente poderosa e rica. E ele foi cativo para a Babilônia. E lá ele passou cerca de 3 anos tendo que aprender os costumes, a linguagem, a literatura e a religião do povo babilônico. Mas o que ele aprendeu dos seus pais, dos sacerdotes e dos seus professores, não deixou que a mente dele ficasse poluída. Daniel soube, no entanto, cuidar de sua mente de tal maneira que os estudos da Babilônia não fizeram perder a fé nem o caminho de seguir o Deus único e verdadeiro. No entanto, ele também não seguiu o comportamento indigno
do povo ao qual ele agora tinha que servir. Pelo contrário, ele usou a sua mente para fazer as opções certas. O que ele ouvia de aprendizado do Império Babilônico não ficou entranhado no seu ser. Mesmo quando ele ocupou grandes cargos nos impérios a qual ele serviu, suas escolhas sempre foram corajosas e coerentes na fé do seu povo original, não do povo que ele seguia. Porque, como eu disse, a mente tem uma capacidade de armazenar várias coisas. Tem vontade própria, a mente ouve, entende, compreende, sente emoções, leva a gente a falar o que é necessário. Ela recorda, ela seleciona, ela percebe. Então a mente, ela tem um conhecimento vasto, mais vasto do que nós imaginamos. Mas aí vem na outra página, conforme a foto que eu mandei para vocês, temos a mente de Cristo? Eu fiz uma pergunta nesse subtítulo. Temos a mente de Cristo? O apóstolo Paulo afirma que temos. Em 1 Coríntios 2,16, olha o que ele diz. Nós temos a mente de Cristo. E por que nós temos? Porque nós permitimos a atuação do Espírito Santo em nosso entendimento. E isso torna possível uma boa mordomia da nossa mente. O crente, no entanto, tem a mente de Cristo porque isto é os pensamentos, os conselhos mediante a ação do Espírito Santo. E entende as coisas espirituais, reconhece o seu valor e pauta os seus pensamentos, suas decisões, seus sentimentos para uma mente sadia. Aí o outro subtópico, a mente renovada. Olha o que Paulo manda os romanos fazer. E se os romanos não seguissem, eles não seriam religiosos cristãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta é a maneira pela qual o crente não se deixa moldar pelos critérios do mundo, da sociedade que é uma sociedade rebelada contra Deus. O certo para Cristo agora é errado para essa sociedade. O errado para a sociedade é o normal. Não pode, ou não podemos ceder à forma de pensar, de avaliar, de sentir, de agir da sociedade, na qual vive o dia a dia. Eles não pensam no amanhã. O amanhã para eles é só em ter dinheiro, em ter imóveis, ter bens materiais. Mas não se pensa, a sociedade não pensa no amanhã, no seu bem espiritual, nem mesmo no seu bem físico. Mais uma vez eu volto a lembrar. O que é que o governo está orientando a gente a fazer? Fique em casa, guarde a quarentena, mas não tem gente fazendo absurdos. E aí quando precisa de um leito de um hospital, não consegue. Então eles, conforme o governar da sua mente, só pensa no hoje, mas não pensa que amanhã o coronavírus pode invadir a sua casa e pode aniquilar até a sua família. Como eu postei hoje de manhã para vocês, uma família que saiu na reportagem, morreu pai, mãe e filha. Pensaram só no hoje. Precisamos pensar também no amanhã. E o amanhã espiritual é o que nós devemos ter. Mas vamos voltar para a revista. O crente precisa cuidar da sua mente para não adotar, meus queridos, exemplos errados, ou seja, linguagem indecente. Crente não chama palavrões, não fala coisas negativas,
não fala coisas erradas. Crente não é ofensivo. O cristão ele não pode ser ofensivo, colérico. Crente não tem que ter o seu ouvido, como eu voltei a dizer, o ouvir, o entender. O crente tem que ter o seu ouvido para músicas decentes e não indecentes, e não com letras imorais. Letras que têm duplo sentido. As letras das músicas de hoje são horríveis. E eu faço um alerta. Até letras de músicas gospels. Prestem atenção. Lembram daquele cuidado que eu tive quando trouxeram uma música no Dia das Mães? Que eu disse, não é bom cantar esse tipo de cantor aqui. Trazer as músicas dele aqui. Então precisamos prestar atenção nisso. O crente ele não é dado à pornografia, que seja em qualquer área da mídia. Há livros indecentes, há filmes na internet, há violência, jogos de internet que nos apresenta a pornografia. O crente ele não pode ser corrupto, imoral, principalmente a imoralidade sexual, que mina a sua vida espiritual. Quando quero falar a imoralidade sexual, não é só para os solteiros, não. Presta atenção em quem você está se relacionando, com quem você casou, com quem você vai casar, para que depois ele não peça, ou ela não peça, para fazer coisas com você, a qual a Bíblia não convém, nos diz que não é bom. Então, preste atenção com quem você está mantendo um relacionamento. Um cristão, ele não é desleal. Há tantas coisas que caracteriza quando a pessoa está se rebelando contra Deus através da sua mente. Isso é pouco que eu citei aqui. Por isso que Paulo nos alerta que temos que ter uma mente renovada. Queridos, o crente precisa ter mais cuidado na mordomia da sua mente. Renovar a mente é fazer novo outra vez, é transformar para melhor. Isso significa que o crente deve deixar o Espírito Santo conduzi-lo na sua forma de pensar, de avaliar, de decidir, de sentir e de agir. Várias vezes eu citei o exemplo de um pastor aqui de São Martinho, o pastor Hélio, a qual ele sempre, quando terminava o culto, dizia: e se fosse Cristo no meu lugar, o que era que faria? Uma pérola esse pastor dizia. O crente deve saber como agir. E aí vem um outro subtítulo: o que pensar? A mente funciona, meus amados, permanentemente, ela não para, mesmo quando você dorme. Eu costumo dizer que quando você está dormindo, ela abre as suas comportas de armazenamento e tudo que você percebeu, ouviu, entendeu durante o dia, vai para o seu arquivo. E aí tem a memória próxima e a memória longa. Seu arquivo próximo e seu arquivo longo. Por isso que muitas das vezes nós sonhamos com aquilo que vimos. Talvez a gente pode não ver no mesmo dia, mas fica lá armazenado. E quando há um desejo de sonho, aí aquele arquivo abre e volta para o seu sono. É isso que você sonha. O que você sonha é o que está dentro de você, dentro da sua mente. No texto de Colossenses, o apóstolo nos ensina como é possível viver essa nova vida de ressuscitado. Sim, tudo depende da nossa mente, do que nós pensamos, de como nós agimos. Porque aquele que ressuscitou com Cristo procura sempre as coisas de cima. O batismo não tem o significado de você morrer para o mundo e nascer para Cristo.
Então você ressuscitou com Cristo e você precisa estar pensando nas coisas de cima, isto é, nas coisas celestiais. Paulo não está nos ensinando a vida afastada das nossas obrigações com a sociedade, com a família. O que Paulo quer nos ensinar é que as nossas atividades devem estar relacionadas ou ter um relacionamento normais da vida para o crente. Mas que essas atividades, elas têm que estar sob uma nova luz, a luz de Cristo, a luz da eternidade, do reino de Deus. Por isso nós temos que pensar sadios, e não pensamentos, como eu citei aqui, impuros, pornográficos, violentos, imorais. A busca por essa mente sadia, a busca pelas coisas que são de cima, não vem do instinto, não, vem da prática. Porque o instinto não é racional, é impulsional. Você quer ver como nós não somos dotados ao instinto? Você atravessaria uma rua conforme um gato atravessa? O gato, mesmo ele vendo o carro, ele sai desembestado na frente do carro. Você não, você vê o carro e você para. Isto é racional, então sua mente não deve ser de forma instintiva, impulsionada, e sim racional, pensada. Por isso que eu trouxe esse exemplo do gato para você, porque não é o instinto que deve dominar sua mente. Você é um ser racional, um ser que pensa. O gato não pensa, ele não sabe o perigo que é atravessar uma rua sem esperar que o carro passe. Ocupar a mente, meus queridos, com as coisas celestiais não produzirá uma vida alienada neste mundo. Não significa que vamos ser besta para as coisas do mundo, omisso para as coisas do mundo. Pelo contrário, produzirá um comportamento correto, um comportamento cristão, pois o pecado será tirado de nossas vidas. E em seu lugar surgirão o quê? Atitudes dignas do Senhor Jesus, que beneficiam o próximo e a sociedade em que o crente vive. Esta semana nós tivemos um exemplo. Eu percebi, eu disse para Jaciara, aquela senhora que apareceu na reportagem de Buíque, ela é uma cristã pela forma dela falar, pela forma dela se apresentar. Essa senhora achou um cartão do Bolsa Família com R$1.200 na porta da loteria, onde ela foi receber o seu dinheiro e não saiu. Dela não saiu, mas ela achou o dinheiro de alguém. Ela procurou esse alguém, achou a casa da mulher. Quando entrou na casa da mulher, estava a mulher, os 4 eram 5 filhos, chorando porque a mãe tinha perdido o dinheiro. E ela entregou os R$1.500, R$1.200. Isso é a mente de crente, uma mente pura, que traz benefícios para o próximo e para a sociedade. Só que quem ganhou mais foi ela, porque Deus viu o que ela fez. Uma pessoa que tem a mente sã, o corpo também será sã. Nossa mente não pode vagar desordenadamente, Paulo diz aqui. Nem pode estar ocupada com coisas erradas, indignas ou de menor valor. Coisas impuras, coisas pobres e baixas. Pois esses pensamentos levam o comportamento coerente com eles. Outro dia eu disse para um cliente, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Porque o comportamento dele não era comportamento para que ele viva muito tempo. Com que devemos então ocupar nossa mente como mordomos fiéis? É uma pergunta que o autor dessa bela revista, Delcir de Souza, nos faz. O próprio texto que nós lemos em Filipenses 4 nos responde. O crente deve ocupar a sua mente com o seguinte. Preste atenção, meu irmão, para que você se
não tinham segmento, comece a pensar nisso a partir de hoje e a praticar isso, pelo amor de Cristo. Tudo que é verdadeiro, em contraste com o que é falso, ilusório e enganoso. Tudo aquilo que não precisa esconder. Você precisa esconder alguma coisa? Algum ato seu? Alguma palavra sua? Você é feito denorex, como eu citei no outro sermão, no outro culto? Parece, mas não é? Então precisa ser um crente verdadeiro em tudo. E não omitir, e não querer esconder, porque está na Bíblia. Tudo que é oculto será revelado. E essa revelação pode trazer escândalo e manchar a sua vida espiritual. Segundo, tudo que é honesto por ser digno e nobre. Viu o exemplo que eu citei da mulher de Buíque? Ela saiu no Jornal Nacional. Reportagem da Globo no Jornal Nacional. E saiu também no Jornal Hoje. Uma pessoa que fez o bem. Ela foi uma pessoa digna. Tudo que é justo, isto é, aquilo que é o seu dever para com Deus e para com os homens. O que é ser justo? O Salmo 37, 25, que eu cito nos finais das mensagens, diz, né? Qual a retribuição de ser justo? Se você é justo, você atrai mais e mais as misericórdias de Deus para você. Aí o salmista diz, mas nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu pergunto, qual é o pão que você precisa? Seja justo, que Deus lhe abençoa. Então, tudo que é justo, isto é, aquilo que é seu dever para com Deus e para com a sociedade. Tudo o que é puro, portanto, moralmente correto, em oposição ao que é vil, ao que é mundano, sujo e obsceno. Tudo que é puro, a pureza do nosso comportamento, do nosso pensar, refrigera a nossa alma. A pureza faz com que Deus tenha cada vez mais misericórdia de nós. A pureza nos leva a muitos livramentos. Porque o autor citou Daniel. Quantas provas Daniel não passou? Mas por ele ser puro, quando foi jogado às covas dos leões, o leão não o atacou. Por ele ser puro, ele não sofreu as consequências físicas de viver na escravidão. Pelo contrário, ele foi exaltado aonde ele estava, mesmo em terras estranhas. Tudo que é amável, portanto, agradável, bom, que produz amor, em contraste com pensamentos rancorosos, vingativos. Lembra eu volto mais uma vez lá no início da lição, ouve e entende, decide, tem sentimento, tem emoções, tudo está na nossa mente. Tudo que é de boa fama, aquilo que é honroso, de boa reputação. Queridos, o mundo, a sociedade, nossos amigos que não são cristãos, ele fica olhando o nosso comportar, o nosso agir, o nosso falar. Eles estudam a nossa reputação. Que não caiamos, que não tenhamos uma reputação manchada
Porque quem nos limpou foi o sangue de Jesus. E aí quando a gente não faz o certo e a nossa reputação está na lama, nós não somos dignos do amor de Cristo. Tudo em que há virtude, isto é, tudo em que há excelência, em que há valor moral e espiritual. Como é que nós somos vistos na sociedade? Como é que ela está nos analisando? Como é que nós podemos ser exemplo? Como é que nós podemos evangelizar os outros sem falar, sem palavras, e sim só com o nosso comportamento? Se a gente for cheio de virtude, não é preciso nem abrir a boca. Nós já estamos evangelizando as pessoas. Não é preciso nem dizer um "ah", porque as pessoas já entendem. E por fim, tudo que há de louvor, isto é, tudo que merece a aprovação de Deus e dos homens corretos. Viu os salmos que eu li? Tudo que faz felicidade, que atrai felicidade. Não só para mim, mas para os outros. Por isso que eu busquei esse salmo. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas sim dando conselho aos ímpios. E aí vem, para aplicar a vida. Eu acrescentei mais um aqui. Você é bom mordomo da sua mente? Responda a você mesmo. Você quer responder a você mesmo? Quando terminar esse estudo, você coloca um caderno, uma página na sua frente, pega uma caneta e escreve o que eu fiz de bom hoje. O que eu fiz de bom hoje? Isso, aquilo. O que eu fiz de mal hoje? Isso e aquilo. Se você passou o número que fez de bom, seja verdadeiro com você mesmo. Passou que, se a quantidade de números do que você fez de bom está maior do que a que você fez de mal, parabéns, mas você precisa melhorar. Porque você ainda existe algumas coisas erradas na sua vida. Se for ao contrário, vá se deleitar nesse estudo, controle da mente, e vá ler Filipenses 4:8. E os Salmos primeiro, para você poder encontrar a felicidade, porque você não está sendo feliz, porque você está quebrando uma dessas regras de Filipenses 4:8. São 8 pontos que Paulo notificou aqui. Se o que você fez de bom está maior do que o que você fez de mal, só precisa de poucas correções. Mas se o que você fez de mal está maior, tem muita coisa errada na sua vida. Analisando a você mesmo, em que aspecto você precisa mudar os seus pensamentos. Faça uma análise. Isso que eu pedi para você fazer é uma forma de você estudar, de analisar o que é que você precisa mudar nesse que você fez de mal. Entre no seu interior e veja o que você precisa transformar e não ser igual à sociedade mundana. Porque você precisa fazer parte da sociedade cristã. E por fim, o terceiro ponto que eu anotei. Converse com o seu pastor. Tem muita gente que só chama o pastor, eu costumo dizer, quando o trem já está descendo a ladeira descarrilhado. Quando a casa já está chegando mais cinza. Quando a bomba estoura. Converse com o seu pastor antes que o trem descarrilhe. Antes que a casa vire pó. E antes que a centelha chegue no detonador da sua bomba. E aí eu quero trazer um alento para vocês. Uma coisa que como vocês precisam chamar o seu pastor quando você não está dentro desses 8 parâmetros de Filipenses 4:8.
Converse com o seu pastor, porque o seu pastor, ele não vai lhe ver apenas como uma pessoa religiosa. Ele vai lhe ver também como uma pessoa que precisa ser pegada na mão e andar junto com ela. Mas o crente, ele tem o costume de omitir a verdade. Aí quando nos chama, já não tem, quase já não tem mais solução. O negócio já está perdido. Não tenha receio de conversar com o seu líder espiritual. Eu postei uma foto para vocês sobre a mente. Vocês lembram? Postei. Eu fui lá buscar meus estudos. E eu postei, eu lembro que eu postei 3 fotos. E uma delas foi essa aqui. Lembra? O estudo da mente, porque eu fui estudar. A psicologia eu passei 5 anos lendo isso aqui, vendo isso aqui. Aí depois eu postei uma outra foto também, essa daqui. Ela por dentro. Lembram disso? O nome de cada uma. Converse com o seu pastor. Porque ele, ao ouvi-lo, ele vai entender as suas necessidades. E vai ajudar você espiritualmente e emocionalmente. Eu quero só contar uma historinha rapidamente para vocês. A minha técnica de TI vai ver quantos minutos eu tenho ainda para contar essa historinha para vocês rapidamente. Bem, será bem rápido. Certa vez eu botei 3 jovens no meu carro, todos 3 bêbados, 2 mulheres e um homem. E uma dessas mulheres tirou dinheiro do carro. Eu deixei elas no local onde elas moram, é um local de pessoas de classe média rica. Só que a que sentou na minha frente tirou o dinheiro do meu carro. Enquanto eu ajudava, a colega dela, eles estavam tão bêbados que a gente teve que tirar ela e botar ela deitada na calçada, na rua. Eu percebi que ela tirou dinheiro e antes de chegar em casa eu voltei aonde elas moravam. E aí expliquei ao porteiro o que tinha ocorrido e o porteiro chamou uma delas lá do apartamento. Veio uma terceira jovem. E aí quando eu expliquei a história a essa terceira jovem, ela compreendeu. E me deu o telefone dela. Me deu o telefone de um deles, do rapaz. Eram um rapaz e 2 moças. E no outro dia eu liguei. Eu liguei e informei que a que tinha sentado na frente comigo tinha tirado R$ 50 do meu carro. A princípio o rapaz fez o maior alarde, que não era disso que eu estava acusando ele levianamente. E aí eu disse, vá no bolso esquerdo da bermuda branca que a jovem estava. E acharam os R$ 50. Então ficaram de me devolver. E aí pediram para eu ir lá. Quando eu cheguei lá, de volta pela terceira vez na casa deles, lá no apartamento deles, de um bairro nobre aqui de Recife, ela veio indagar por que eu tinha comentado para o porteiro, que o porteiro tinha feito o maior alarde no local em que ela mora. E eu olhei assim para ela e eu perguntei quem ela estava querendo enganar. E ela se espantou com o meu questionamento. E eu disse, você já ouviu alguma vez alguém dizer que todo bêbado é rico, bonito e brabo? Ela eu disse, sabe o que é que o álcool faz? Faz aflorar o que está no nosso inconsciente, o desejo que a gente gosta de fazer. Então, quando se bebe, o álcool abre essa porta da nossa mente e a gente acha que pode fazer tudo. Aí eu disse para ela, você é rica, você é bonita, só que eu vou tirar o brabo de você. Você está no seu inconsciente o costume de tirar as coisas dos outros.
Dessa vez você tirou 50 reais meu. E da próxima vez você vai tirar o quê e de quem? Sabe como eu terminei de conversar com ela? Prazer, eu sou Nivaldo Lopes. Estou no 10º período do curso de psicologia. Eu estudo a mente. Por isso que eu mandei essa foto para vocês. Ela ficou. Eu recebi os 50 reais dela e fui embora. E o melhor estava por vir. Quando foi isso foi de sábado para domingo. Quando foi na terça-feira eu tinha aula de estágio. E aí o estágio a gente tem que apresentar o que a gente teve de consulta. Aí eu pedi uma palavra ao professor e disse que aquilo não tinha sido uma consulta, mas tinha sido para mim tinha sido algo bem mais, já que eu não estava na sala de consulta, fazendo consulta. E eu contei a história. Uma colega de sala morava com ela, morava com aquela jovem. E ela ficou olhando assim, quando eu estava contando e dizendo, ela achava porque eu era preto, eu sou preto, ela achava porque eu estava atrás de um volante, eu não tinha o conhecimento. E quando eu disse, eu estudo a mente, aí eu terminei dizendo para ela, você quer que eu fale do id, do ego e do superego? Isso que você fez foi o seu id. Ele é impossível. Então, meus amados, fale com o seu pastor, porque na sua frente, olhando para você, não vai estar alguém que vai lhe recriminar, e sim que vai entender e vai ajudar você espiritualmente e emocionalmente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Por isso vamos terminar rapidamente com uma oração da nossa irmã Jaciara e vamos alguns trechos. Olha aí, irmã, de um outro louvor. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Ó Pai Nome Santo, ó de Pai Jesus. querido, que através desse estudo, ó Deus, possamos sermos bons mordomos da nossa mente. Glória a Deus por Que isso. possamos Nome de colocar Jesus. em prática, ó Deus, todos os desafios e todas as lições. E que Amém. possamos ser mordomos aprovados por Ti. Assim seja. Fica No com nome tua de amada Jesus. Igreja Batista Angélica, com cada família, com cada membro, Amém, cada Senhor. jovem. E que quando passar essa pandemia possamos estar todos juntos. Amém, Pai eterno. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero só encerrar com louvor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Esse é o mistério de Deus em você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus e que, em nome de Jesus, possamos ter um bom estudo e colocá-lo em prática.